Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, seja bem-vindo. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade aos estudos de Escola Sabatina. Ao meu lado está o meu pai, irmão Orlando Borges, e vamos à lição 25, Nosso Dever Presente. Aqui ao meu lado está o meu filho Matheus Gustavo, e estamos na reta final já. Lição 25, 21/12/2024. Estamos gravando adiantado e nessa data, então, se eu estiver vivo até lá, completando 74 anos, com a graça de Deus. Aqui, então, o título da lição, Nosso Dever Presente. E o verso áureo, aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Apocalipse 14:12. Aqui também tem uma distinção, algumas traduções falam a fé de Jesus, outras a fé em Jesus. Vamos então à primeira pergunta, diz assim: além de ter sido uma chave que revelou o mistério do desapontamento em 1844, o que o assunto do santuário revelou e apontou? Revelou um leque de verdades, que é o que nós temos hoje e acredito que ainda vão vir mais. E a nota é maravilhosa, são apenas 5 linhas, grande conflito 423. O assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844, revelou um conjunto completo de verdades, ligadas harmoniosamente entre si, e mostrando que a mão de Deus dirigira o grande movimento do advento e apontara novos deveres ao trazer a lume a posição e obra de seu povo. Então nós temos alguns textos da pena de Ellen White em que ela fala, tanto se referindo ao terceiro anjo como ao assunto do santuário, que iluminou passado, presente e futuro. Então, nesse sentido de explicar o passado e mesmo a condição presente deles naquela altura, quando vem o terceiro anjo, é justamente esse primeiro ponto da nota. Foi uma chave que desvendou aquele mistério, do porquê que eles sofreram aquela dura decepção. Então, o Irão Edson, lá no meio do milharal, teve esse insight, essa visão de Jesus no lugar santíssimo. E esse assunto do santuário foi abrindo a cabeça das pessoas. Mas houve realmente um desapontamento, um desânimo. Ali onde estava a família da irmã White, nós vemos que eles também ficaram paralisados com a situação, sem saída. E aí Deus, em sua misericórdia, o desapontamento foi 22 de outubro, 23, e aí, então, já em dezembro, ela recebe uma visão. E a visão mostrava que aquele clamor da meia-noite era verdadeiro e que ele iluminava toda a extensão do caminho por detrás deles. E aqui, então, na sequência da nota, nos fala que revelou um conjunto completo de verdades, o que nós costumamos chamar de verdade presente. E isso nos leva ao quê? A apontar novos deveres para o povo de Deus. Por isso o tema geral dessa lição desse sábado, porque nos aponta então que essas verdades elas não estão apenas no terreno intelectual, mas elas vão trazer mudança prática na vida. E na segunda pergunta, então, nós lemos aqui, o que a profecia de Apocalipse 14 revela? O que tem que ver Apocalipse 14? O mundo protestante evangélico nem sonha que é isso. Mas haveria um tempo para o início dessas mensagens. E aqui são 3 linhas apenas do grande conflito 437.
No capítulo 14 de Apocalipse, os homens são convidados a adorar o Criador. E a profecia revela uma classe de pessoas que, como resultado da tríplice mensagem, observam os mandamentos de Deus. Revela o que então? Um povo, no final agora, sendo destacado, não só pelo entendimento do assunto do santuário, mas também pela guarda dos mandamentos e a fé em Jesus ou fé de Jesus. Vamos agora à terceira pergunta. Enquanto prossegue o juízo investigativo, que obra especial deve acontecer? Apocalipse 14, os versos 1 a 6 declaram: E olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000 que em suas testas tinham escrito o nome de seu Pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão. E ouvi uma voz de arpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam um como cântico novo, diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, tribo e língua e povo. Então aqui a nota complementa a pergunta: enquanto prossegue o juízo investigativo, que obra especial deve acontecer? Que então diz, grande conflito 425. Enquanto o juízo investigativo prosseguir no céu, enquanto os pecados crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Então, uma obra em convergência, em ligação de céu e terra que nós estamos vendo. O texto, então, de Apocalipse enfatiza esse grupo especial dos 144.000 e correlaciona com essas mensagens finais para a humanidade. Estes são aqueles que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. E quando fala ali, não estão contaminados com mulheres, na Bíblia, em Apocalipse, está claro que quando se refere a mulheres, se refere à igreja. Tanto uma prostituta, que refere-se a uma igreja apostatada, como uma igreja fiel, uma mulher fiel, são considerados virgem. E aí, então, esses fazem parte dos 144.000. Uma outra objeção que pode surgir é a parte que fala que são primícias. E alguns podem achar que isso teria que ser não os últimos a serem salvos, mas os primeiros. Mas o sentido de primícias muitas vezes tem o sentido de principal. Então aqui é o melhor, né? É este grupo aqui, esse grupo especial que vive em santidade no último estágio da história terrestre. Quando a Bíblia fala que Jesus é a primícia daqueles que dormem, não foi ele o primeiro que ressuscitou. Ali então mostra que ele é o principal, é o melhor dos ressuscitados. E aí então aqui mostra o começo da obra do primeiro anjo também, mostrando um juízo lá no céu. Nós temos referido várias vezes que o mundo protestante evangélico entende diferente esse juízo. Acho que é quando Jesus vier, ele vai fazer uma fila e ir separando as pessoas, né? Bodes para um lado, ovelha de outro. Esse daí já é o juízo executivo. Essa é a diferença.
que o povo adventista entendeu. O investigativo é agora. Aí nós vamos continuar na pergunta 4, o que revela sermos o povo peculiar de Deus? Nós temos alguns textos. Povo aqui. destacado, né? Isso. Então aqui temos Testemunhos para a Igreja, volume 6, na 290, na 293 e também Grande Conflito 453. Declara assim: a verdade para esse tempo abrange todo o Evangelho. Devidamente apresentada, ela operará no ser humano as adequadas mudanças que manifestarão o poder da graça de Deus no coração. Não são numerosas instituições, grandes edifícios ou ostentação que Deus requer, mas a ação harmoniosa de um povo peculiar, um povo precioso escolhido por Deus. Cada um deve ficar em seu lugar, pensando, falando e agindo em harmonia com o Espírito de Deus. Então, e não antes, será a obra um todo, completa e simétrica. Essas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho eterno, distinguirão a Igreja de Cristo ao tempo de seu aparecimento, pois, como resultado da tríplice mensagem anunciada, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. E essa mensagem é a última a ser dada antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente a sua proclamação, pelo profeta é visto o Filho do Homem, vindo em glória, para ceifar a colheita da terra. Então são 3 notas aí, e a pergunta foi o que revela sermos o povo peculiar de Deus. Então nós vimos aí que é um povo destacado pelas 3 mensagens angélicas, que é a obra final de Deus na terra. É o que os separa do mundo e das demais igrejas. E aí, por isso que fala aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Aqui na nota já está a fé de Jesus. E aqui mostra também que é a última mensagem a ser dada antes da vinda do Senhor. Aí o que vai acontecer em seguida? Nós já estudamos lá atrás que o Jesus, então, como sumo sacerdote, termina sua obra, veste as vestes de vingança e de rei, e aí então termina essa obra. Mas assim mesmo ainda acontece as 7 pragas. Depois é que ele vem em glória. E durante a 6ª e a 7ª praga, acontece Daniel 12, a ressurreição especial de uma parte dos 144 mil que já morreu. Então nós vamos continuar agora na 5ª pergunta. O que é necessário para que continuemos representados pelo 3º anjo? Já que nós estamos nessa obra final, né? Começou o trabalho do 1º anjo em 1798, faltando 2 anos para 1800. Depois, em seguida, pela rejeição da mensagem da parábola das 10 virgens, o clamor da meia-noite, lá em 44, vem a mensagem do 2º, quando se vê que Babilônia não era só a igreja católica, mas as igrejas evangélicas, protestantes caídas, e aí então veio o 3º anjo. Então nós estamos na última. E o que se torna necessário para que continuemos a ser representados pelo 3º anjo? Na pergunta anterior já vimos que o que define esse povo não é as numerosas instituições, grandes edifícios, qualquer tipo de ostentação. Vamos ver então qual é o critério que realmente importa para Deus. O primeiro texto, Vida e Ensinos, página 87, também está no Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 76. Declara assim: foi mostrado que o 3º anjo que proclama os mandamentos e a fé de Jesus representa o povo que recebe essa mensagem e ergue a voz de advertência ao mundo para que guarde os mandamentos de Deus e a sua lei como a menina dos olhos.
Depois nós temos aqui na compilação As Três Mensagens Angélicas, na página 112, diz assim: devemos levar uma mensagem ao mundo. Não devemos dar ouvidos aos conselhos ou seguir os planos sugeridos pelos incrédulos. Não devemos tornar menos preeminentes as verdades especiais que nos separaram do mundo e nos tornaram o que somos, pois estão repletas de interesses eternos. As mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos devem ser dadas ao mundo. Esses anjos mencionados em Apocalipse representam um povo que proclamará a verdade apropriada para os tempos. E por fim, uma sentença aqui do Desejado de Todas as Nações 106. A um povo em cujo coração sua lei está escrita, é assegurado o favor de Deus. Então a mensagem do terceiro anjo, ou o próprio terceiro anjo, que a linha da primeira nota que foi lido, não fala a mensagem do terceiro anjo, foi mostrado que o terceiro anjo representa o povo que recebe essa mensagem. Não quer dizer que vem um anjo, nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, voando de lá do céu para proclamar a mensagem. João viu isso daí. Mas eles são o que? Representando o povo na terra. E quando a Bíblia fala, o Espírito de Profecia fala que esses anjos são símbolos, não quer dizer que ele não existe. Eles são representantes. Símbolo é representação, assim como a bandeira é símbolo da pátria. Aqui também a nota vem mostrando que o povo deveria tornar bem preeminente as verdades especiais que nos separam desse mundo. E aí a quem estaria garantido o favor de Deus, assegurado? A um povo em cujo coração está a lei escrita. Mas de quantas leis? Os 10 mandamentos, não pela metade. Faço questão de destacar também que não é uma questão de cada anjo agora representar um ministério, uma igreja. Aqui um anjo não cai, não para sua obra para vir outro. Vejamos que o texto fala que esses anjos, o primeiro, o segundo, o terceiro, eles estão em atuação e representam um povo só. É claro que foi cumulativo, meu pai já comentou aqui as datas, né? Primeiro veio o primeiro anjo e assim foi sucessivamente. Mas hoje já estamos em que altura? Que os três estão atuando de maneira simultânea para representar não 3 grupos distintos, mas um mesmo povo. Então os 3 anjos, eles são mensageiros. E os anjos das igrejas, que são 7 igrejas, representam ministério. Então nós vimos ali que o primeiro anjo veio em qual ministério? O ministério de Sardes. Então eram as igrejas protestantes da época, reconhecidas. E aí então surgiu um povo, crendo na mensagem do primeiro anjo, e aí depois entendendo a parábola e clamor da meia-noite, esse mesmo povo passa a representar o segundo anjo, ou ser representado pelo segundo, e dão a mensagem: caiu Babilônia. O mesmo desse grupo que foram excluídos das igrejas, agora passa a ser representado pelo terceiro anjo. E dão a mensagem agora para que ministério? De Laodiceia, período de Laodiceia. E aí então nós vimos ali que em 44 foi o período de Filadélfia, quando eles foram excluídos, pela mensagem do clamor da meia-noite, pela mensagem do segundo anjo. Aí então eles agora passam a ser do ministério de Filadélfia, que quer dizer amor fraternal. E Laodiceia não quer dizer mornidão, Laodiceia quer dizer povo do juízo, ou tempo do juízo. Mas nesse período de Laodiceia acontece aquilo que está em Apocalipse. Uma mornidão, sonolência. Então é disso que a lição está se tratando aqui. Atacando, despertando, para que nós não venhamos a ficar
sonolento numa situação em que deveríamos estar vigiando. Isso nos leva então à sexta pergunta, que diz assim: a parábola das 10 virgens é verdade presente juntamente com a mensagem do terceiro anjo? A gente não tinha esse texto, tínhamos só da Heaven Herald, de 19 de agosto de 1890. Agora saiu nesse livreto novo, As Três Mensagens Angélicas, é o nome do livreto, página 28. E aqui nos fala que algumas vezes tem-me sido citada, irmão White escreveu, a parábola das 10 virgens, 5 das quais eram prudentes e 5 loucas. Essa parábola foi e será cumprida ao pé da letra, pois tem uma aplicação especial para esse tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então aqui em 1890, ela diz que tinha já uma aplicação especial para esse tempo. Mas como que nós vamos entender agora primeiro escrito, 42, 43 ali, que fala que terminou o clamor? Terminou o clamor da primeira aplicação da parábola, que muitos do adventismo não aceitam uma tese dessa. Mas agora ela fala que essa parábola foi lá em 44 para trás e será cumprida ao pé da letra, pois ela tem uma aplicação especial para esse tempo. E como a mensagem do terceiro anjo tem se cumprido e continuará a ser verdade presente até o fim do tempo. Então ela vem agora na segunda aplicação, ligada com a mensagem do terceiro anjo. Muito importante, muito elucidativo este texto realmente. E importante esse texto que foi mencionado pelo meu pai, do término do clamor da meia-noite, e isso é natural, não depõe nada contra o valor daquele clamor da primeira aplicação, mas é que ele atingiu o alvo, o propósito dele. Mas não foi até o final que deveria avançar. A mensagem do primeiro anjo não atingiu o mundo todo, só atingiu os postos missionários existentes na época. Agora teria que cumprir com mais rigor, com mais firmeza essa questão. Mas a primeira aplicação dessa parábola, ela tem um cumprimento de fato parcial. Não, é justamente por isso que tem que ter uma segunda aplicação. Então isso é interessante porque não é só em um aspecto isso. Quando nós vemos o fechamento da porta da graça, que é dito lá no verso 10 da parábola, não foi completo, senão já teria concluído a obra do Evangelho já naquela época. Mas parcialmente houve sim uma porta fechada. Para aqueles que descreram no clamor. Isso, ela confirma tudo isso. Então é importante nós entendermos que agora deve haver um cumprimento pleno. Ao contrário do que muitos podem sugerir, achar que, olha, na realidade nós temos aí uma segunda aplicação capenga de qualquer forma. A primeira aplicação, sim, é o contrário. Na realidade, o cumprimento pleno, perfeito da parábola das 10 virgens dentro da história profética ocorre agora, na segunda aplicação. E aquela primeira aplicação fica para nós como uma miniatura, um cumprimento parcial para nós termos um referencial para entendermos agora. Bom, então uma coisa antes de passar para a sétima pergunta: quem que eram representados pelas 10 virgens lá em 44 para trás? Eram os que aceitavam a mensagem do primeiro anjo. Mas eram as igrejas do ministério de Sardes? Não. Ministério era uma coisa, mensageiro outra. Então o ministério estava numa situação clamorosa. Ali diz que o primeiro anjo veio porque elas estavam o quê? Em apostasia, as igrejas. Não sei se todos sabem que lá na época eram várias igrejas protestantes e Deus entendia elas como uma só. Guilherme Miller, quando era perguntado, quando alguém se convertia, para que igreja nós vamos? Para aquela que você se sentir melhor.
Mas quando que ele falou isso? Antes do clamor da meia-noite. Então a pessoa aceitava a mensagem e firmava-se na igreja, e foi um grande movimento ali. Mas quando chega a data marcada para o dia 22 de outubro, que foi o clamor da meia-noite, o anúncio, agora então essas igrejas excluem esses que estavam crendo na mensagem do primeiro anjo e da parábola. E aí então forma-se um outro movimento, que aí começa o trabalho do terceiro anjo. Isso é maravilhoso nós entendemos. Então, 10 virgens representa a igreja de Deus. E nós, nas igrejas que nós estávamos, eles eram ensinados que 10 virgens era aquela igreja que apostatou lá atrás. Não, não é possível. Ou é prostituta ou é virgem. Se a profetisa falou como se fez prostituta a cidade fiel. Agora nós vamos falar que eles eram as 10 virgens? Não. 10 virgens são os fiéis que aceitaram a mensagem e aceitam hoje. As 10 virgens representam a igreja de Deus hoje também. Então, durante o clamor da meia-noite, vai sendo agregado a esse movimento clamorista as virgens. Alguém pode dizer que é uma pretensão muito grande nossa. Aqui esse texto que foi lido da sexta pergunta vem mostrando que a parábola das 10 virgens está em evidência hoje. Agora tem um outro texto de 1909, está na nossa apostila da parábola das 10 virgens, o clamor da meia-noite. A irmã White aguardando o clamor. Ué, como que aguardando o clamor se o clamor tinha terminado lá, em 44? Então nós entendemos que é a segunda aplicação. Temos um livreto da própria igreja, lá atrás, que confirma que tinham duas aplicações, que tem duas aplicações da parábola. Mas as igrejas de hoje, do Adventismo, estão perdidas quanto a esse assunto. Aí a sétima pergunta: como devemos estar diante dos tempos perigosos à nossa frente e de que maneira temos sido esclarecidos a respeito de nosso dever presente? Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 298, declara: tempos perigosos estão à nossa frente. Quem possui o conhecimento da verdade deve despertar e colocar-se corpo, alma e espírito sob a disciplina de Deus. O inimigo está em nosso encalço. Precisamos estar bem despertos e alerta contra ele. Precisamos revestir-nos de toda a armadura de Deus. Temos que seguir as direções dadas por meio do Espírito de profecia. Temos que amar a verdade para este tempo e a ela obedecer. Isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Deus nos falou por sua palavra, falou-nos pelos testemunhos para a igreja e pelos livros que têm ajudado a esclarecer o nosso dever presente, bem como a posição que devemos ocupar agora. As advertências que têm sido dadas, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, devem ser aceitas. Se as menosprezarmos, que desculpa poderemos apresentar? Então aqui esse texto foi de 1904. E a pergunta foi: como devemos estar diante dos tempos perigosos à nossa frente? Aqui fala vigilante, despertos, em alerta. E aí, de que maneira temos sido esclarecidos a respeito de nosso dever presente? Pela palavra de Deus, aqui a nota vem falando, pelas escrituras, e também pelos testemunhos para a igreja, dos escritos de Ellen White, que nós já estudamos nas lições anteriores. Foram 2 lições falando sobre os testemunhos do Espírito de Profecia e da obra da profetisa Ellen White. Importante, então, que me lembrou esse texto, aquela ilustração de que diz para uma pessoa ser um perito em identificar moedas, cédulas falsas, ele tem que se especializar no quê?
Na verdadeira. Na verdadeira. E é isso que Ellen White falou. Temos que amar a verdade para esse tempo e a ela obedecer. E isso nos guardará de aceitar fortes enganos. Porque cada dia surge uma heresia nova, uma especulação nova, principalmente no meio adventista, surge muita especulação quanto a profecias. As pessoas não ficam contentes com as explicações já bem embasadas de um cumprimento ao decorrer do tempo. Por exemplo, o caso das 7 trombetas. Alguns querem dizer assim, não, 7 trombetas está tudo no futuro. Não aconteceu nada ainda. E criam um sensacionalismo e tudo mais. Então, cada dia vai surgindo novidades. Que se a pessoa ficar no interesse simplesmente de algo que excite os sentimentos, as especulações, crie essa condição mental de agitação, a pessoa ela vai se desviar do rumo da verdade. Nós devemos ter realmente mais firmeza na plataforma que já está estabelecida. Claro que vai surgir nova luz, mas em complemento, em adição, para melhor compreendermos o que já foi posto. Vamos à 8ª pergunta. 3 partes aqui. Parte A. Do que Satanás quer encher a mente das pessoas? B. Do que são desviados? C. Como devemos viver? Então aqui lemos na meditação matinal de 1999, E Recebereis Poder, página 320, também está no Mensagem Escolhida, volume 1, 186, tirado da Revell and Herald de 22 de março de 1892. Em vez de viver na expectativa de algum tempo especial de agitação, cumpre-nos aproveitar sabiamente as oportunidades presentes, fazendo o que deve ser feito para que almas sejam salvas. Em lugar de gastar as energias de nossa mente em especulações quanto aos tempos e às estações que o Senhor estabeleceu por seu próprio poder e reteve dos homens, devemos render-nos nós mesmos ao domínio do Espírito Santo, cumprir os deveres atuais, dar o pão da vida não adulterado com opiniões humanas a almas que estão perecendo pela verdade. Satanás está sempre pronto a encher a mente com teorias e cálculos que desviam homens da verdade presente e inabilitam-nos para dar a mensagem do terceiro anjo ao mundo. O outro texto é da Revell and Herald de 9 de outubro de 1894, que está no primeiro Mensagem Escolhida 191, 3 linhas aí. Satanás estará pronto a dar a todo aquele que não esteja diariamente aprendendo Jesus uma mensagem especial de sua própria criação, a fim de neutralizar o efeito da maravilhosa verdade para esse tempo. Mateus já adiantou um pouco lá atrás do perigo de as pessoas ficarem em agitação e emocionalismo. Esse emocionalismo envolve o quê? Cálculos, fala aqui. Teorias e cálculos. O que é isso daí? Marcação de data. Outra coisa. Cuidado, aí está o decreto dominical, o Papa agora, os Estados Unidos, e para pôr medo no povo. Mas isso daí não desperta o povo, o que desperta o povo é o clamor da meia-noite. Aí alguém pergunta, mas o que é o clamor da meia-noite? Toda vez as pessoas esquecem disso. É o anúncio, não a vinda, o anúncio da vinda como ladrão ao caso dos vivos, que é o que nós estamos estudando agora, o assunto do santuário. Começa pelos mortos, breve ninguém sabe quão breve passaria o caso dos vivos, e aí o conselho é vigiar, porque senão eu virei sobre ti como ladrão. Então esse horário, essa data não é avisada. Mas ela se dá quando? Isso que é importante, e o adventino está dormindo quanto a isso. Se dá antes do decreto dominical. Lá o texto fala bem claro,
Quando a igreja estiver selada e preparada para a sacudidura, ela virá. O que tinha que acontecer antes da sacudidura? O selamento. E é isso que as pessoas não estão... Então, o que Satanás está fazendo? Está arrumando um jeito das pessoas não entender. Lá no primeiro escrito está dizendo que Satanás usaria cada artifício para desviar a mente do povo, isso ela escreveu lá na época, do selamento. Era isso que Satanás iria fazer. E ela avisou. E aqui nos fala que as pessoas iam estar prontas a aceitar uma mensagem especial de sua própria criação, de Satanás, para neutralizar o efeito maravilhoso da maravilhosa verdade para esse tempo. É isso que o mundo está agitado hoje. Fica do jeito que está, o que vale é o coração, mas o perigo é o decreto. Não. O perigo é antes do decreto, que o selamento se dá antes para aqueles que conhecem a verdade. O volume 3 do Seleto 333 fala que a porta da graça fecha primeiro para aqueles que conhecem e não quiseram entrar. E continua aberto para outros que não tiveram oportunidade. Então, mesmo cálculos proféticos muito bem embasados, já ensinados há muitos anos, as pessoas não querem continuar trilhando nas veredas antigas, realmente. Elas querem ser pessoas que trazem inovações. Então, por exemplo, cálculos de 1.290 dias, 1.335 dias lá de Daniel 12, em vez da pessoa entender o óbvio dessas declarações que tem relação com os 1.260 dias, anos, lá que é apresentado como período de perseguição papal, a pessoa desconecta esses outros períodos e joga para o futuro. Então, esse tipo de atitude é chamativa, as pessoas podem se interessar e tudo mais. Então veja que realmente o que pode haver cada vez mais é o desenvolvimento de uma compreensão melhor da história. Você achar evidências históricas sobre o ano 508, 538, tem relação aí com conversão de Clovis, o rei dos francos, também Justiniano, que era o imperador do reino do Oriente, a parte romana do Oriente, que depois se tornou o Império Bizantino. Então tudo isso não quer dizer, não estou falando aqui que não deva haver pesquisa, investigação, mas vai ser em confirmação do que já está estabelecida. Mas a pessoa não, ela não se conforma com isso, ela quer criar algo extraordinário da sua própria feitura. A origem nós sabemos bem de onde vem. Então lá no primeiro escrito, volto a falar de novo, 124, lá fala que as igrejas adventistas, as igrejas nominais, adventistas, todos eles têm um pouco de verdade, esses grupos. Lá fala os diferentes grupos do professo, povo de Deus, né, tem o quê? Um pouco de verdade, misturada com erro. E aí, quando Deus quer revelar uma nova luz, Ele revela o seu povo escolhido para os últimos tempos. Então, nesses últimos tempos, tem surgido grupos e mais grupos, e mais grupos, e mais grupos. Todos combatendo a igreja mãe lá, que era chamada Igreja da Profecia, falando que ela está em apostasia, que eles são melhores. Você vai estudar a doutrina deles, as mensagens dele, uma mistureba. Ah, mas nós pregamos vida no campo e tal, olha a nossa plantação, não sei o quê. Mas a gente vai ver ali, ganha, pela lábia deles, ganha grandes ofertas, muitas vezes em dólar, né? E aí então consegue comprar maquinários e tal, maquinário para publicação, e aí vem papéis grátis, né? Tinta, mão de obra grátis, olha o trabalho que nós estamos fazendo. Mas vai ver a doutrina. Fosse assim, a Bíblia também não é publicada pelos adventistas. E aí vai. E a mistura, ela vai até o fim. E se a pessoa não tiver ligado na verdade, ele vai se emaranhar. Ontem mesmo eu vi uma experiência desse tipo.
elogiando alguém de um desses grupos aí. Ah, mas como é que é lá o tratamento? Ah, na hora lá ensinou umas injeção, ensinou mais não sei o que e tal e tal. Mas o Espírito de Profecia fala muito que as drogas jamais curam. E a pessoa então diz que é vegana, vegetariana e tal. Então é uma misturança que não acaba nunca. E nós não podemos admitir. Nós já lemos lá atrás que nós não devemos ficar calados. Não devemos ficar assim... consentir em ouvir sem ter um protesto. Sem agir. E eu queria aproveitar então para comentar também que uma doutrina que normalmente é ignorada é a do selamento, dos 144 mil, né? Normalmente não se crê, a maior parte dos grupos adventistas. E certa vez eu tive a oportunidade de falar com alguém sobre esse tema e a pessoa demonstrou o preconceito através da origem, né? E falou assim, olha, isso é ideia de reformistas. E aí rechaçou em uma só sentença. Primeiro que não é uma ideia, como eu retruquei a pessoa e falei, não, isso não é ideia reformista, isso é ideia dos pioneiros da obra adventista. Todos eles eram unânimes em dar essa pregação. Temos nos escritos de Ellen White, nos de Tiago White, José Bates, John Andrews, Stephen Haskell, Loughborough, todos eles pregaram essa mensagem. Se eles estavam errados, então que seja provado. Uriah Smith. Uriah Smith. Eles eram perfeitos, Uriah Smith? Não era incondicionalmente perfeito, não. Mas veja que sempre se usa muitas vezes essa tática de levantar um preconceito como fosse algo que surgiu de 1914 em diante. Não, isso acompanha desde o início da obra adventista. Quando José Bates traz a mensagem do sábado para o adventismo, não foi simplesmente a mensagem dos batistas do sétimo dia. Não, ele relacionou esse tema da guarda do dia correto da semana com o conflito final entre o bem e o mal, que vai ser esse o ponto de discórdia, porque há uma contrafação, um sábado espúrio, que é o domingo, e haveria essa divergência. E aqueles que aceitassem o sábado bíblico, o sétimo dia da semana, esses seriam aqueles o quê? Selados. Está lá em Apocalipse 7 e 14. Então, algum tempo atrás, eu era jovem ainda, já tinha um movimento que começou a fazer questão da barba. Se não tem barba, não está reformado. Depois eles vão avançando mais. Isso veio dos unicistas, certas ideias. E aí também começa a usar o véu. Então encontramos alguém, ele falou, não, mas o véu tal. Eu falei, minha nona era católica, ela ia na igreja de véu. Ah, não era. Eu falei, eu ia na igreja com ela. Eu era pequeno, ela, na hora lá da reza, ela dentro da igreja punha o véu. Então isso é teoria católica. Ah, mas nós somos vegetarianos, nós vivemos uma vida no campo e tal, e papapá, mas mistura com outras teorias. A natureza humana de Cristo, irmão. Se não entender isso daí, que ele veio com a natureza espiritual de Adão inocente, senão ele não seria o Cordeiro Imaculado, é outra coisa que esses grupos não entendem e absorve esses enganos, esses erros. Muito bem, finalizamos aqui esse penúltimo estudo do semestre. Continue acompanhando os nossos materiais aqui nesse canal Movimento Adventista. Então, na próxima semana, a lição 26 para finalizar o semestre, o título muito sugestivo, Vivendo no Grande Dia da Expiação. Possamos então fechar com chave de ouro esses estudos. Temos acompanhado desde o início com esse tema do santuário, que é coluna de nossa fé, e todo o desdobramento de verdades que carrega através desse tema que origina tudo isso, porque no santuário encontramos o plano da redenção desenhado. Passo para o meu pai as palavras finais.
Então, que a graça de Jesus, que é nosso Salvador, mas também Ele é Pai eterno, e seja com todos. Por que eu refiro a isso? Lá em Miqueias 5:2, fala que Ele é desde os tempos da eternidade, os dias da eternidade. E aí surge também grupos adventistas loucamente falando que Ele foi gerado. Quando fala gerado, é o sacerdócio que está se referindo ali. Não alguém que foi criado de uma certa maneira, mas também ele foi gerado no ventre de Maria. Então esse é o nosso Pai eterno, juntamente com o outro que é chamado de Pai. E o Espírito Santo, se uma hora não é visto no trono, é porque ele está na terra fazendo um trabalho aqui de consolador e guiando um povo. Mas depois ele volta e volta no trono também. Deus abençoe a todos. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.